Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo com você, sempre trazendo informações relevantes, úteis para você, para sua família e para os seus negócios. Toda semana compartilhando notícias relacionadas ao nosso ecossistema cartorial. E para hoje eu separei 3 notícias muito relevantes. A primeira delas: venda de precatórios mais que triplicou. Isso mesmo, essa notícia é lá de São Paulo, mas em todo o Brasil tem acontecido e o CNJ está caminhando com novas diretrizes e você tem que ficar atento, tá bom? Outra notícia: novo Código Civil está pensando em deixar o cônjuge sem herança. Então fique ligado que isso pode impactar você também. E a última notícia também tem a ver com o processo de inventário, tem relação com a renúncia. Você sabe as consequências da renúncia? Quando você renuncia, se é só um bem ou se impacta tudo, os presentes e até futuros? Então fique ligado que eu vou comentar essa notícia. Mais uma coisa, mandou a sua pergunta? Então eu vou te responder. E se você ainda não tem o telefone do programa Cartório Passo a Passo, já salve, anote aí ou mire o seu celular para o QR Code que está na sua tela, que é o 99609904. E o programa de hoje está recheado com muitas informações relevantes. Sabe quem é o meu convidado de hoje? Gente, é o Elias Neto, é isso mesmo, um dos maiores comunicadores da TV brasileira e aqui de Mato Grosso, uma referência impressionante, âncora também aqui da Rede TV Cidade Verde. Esse programa tá maravilhoso, eu aguardo você. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Vamos lá, começando esse programa Cartório Passo a Passo com muita informação útil para você. Você sabe que toda semana eu trago notícias relacionadas ao nosso ecossistema. E essa primeira aqui diz respeito aos precatórios. Sabe quando você ganha alguma ação judicial e aí o governo não tem dinheiro para te pagar, ele te dá o quê? Um precatório. E isso acabou sendo um título e que pode ser transmitido a outra pessoa. E se você ainda não sabe, você pode fazer essa transmissão através de escritura pública de cessão de direitos. E teve um boom, é isso mesmo, tem notícias aqui, saiu na Folha do Estado, que aumentou em mais de 3 vezes a quantidade.
E o CNJ já está de olho para aplicar novas diretrizes direcionadas aos precatórios. Olha só, essa notícia está lá no site cnj.jus.br. Diz: Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça avança para definir diretrizes relacionadas à nova norma dos precatórios. O que vai mudar aqui? Vai ter um prazo para você apresentar esse precatório para você receber. Se você não apresentar dentro do prazo, depois não vai correr juros durante um ano inteiro. Olha só o que diz aqui, ó. O colegiado definiu na primeira reunião realizada no dia 23 de setembro os temas emergenciais para orientação dos tribunais, né? E aqui diz também que vai ter um novo regime, além da mudança da data limite para a apresentação de precatórios, que a emenda constitucional 136 de 2025 estabeleceu. Então, quem tem que apresentar até 1º de fevereiro serão pagos no exercício seguinte, sem juros e mora até 31 de dezembro. Então, se você apresentar até 1º de fevereiro, paga no ano. Se você apresentar depois dessa data, ele vai pagar só no ano que vem e não vai correr juros nem mora desse período até o dia 31 de dezembro. Essa informação é muito relevante, porque se você bobear um pouquinho, você vai perder um ano, não vai poder receber e nem vai receber os juros desse precatório. Muito relevante. Vamos lá para outra notícia relacionada ao ecossistema cartorial. Outra mudança que está em tramitação é o Código Civil, né? Você sabe que está em discussão, vários temas. E o que eu separei aqui hoje? A questão do cônjuge. Atualmente, o Código Civil estabelece que o cônjuge é considerado um herdeiro necessário. O que significa ser um herdeiro necessário? Não dá para tirar a parte dele. Os herdeiros necessários são o cônjuge, os ascendentes, pai, mãe, né, avós, e os descendentes, filhos, netos, são considerados herdeiros necessários. E o Código Civil atual limita a disposição dos bens. Então, se eu quiser doar meus bens, eu só posso doar até 50%. Por quê? Porque o Código Civil estabelece que os outros 50% tem que ficar reservado para a legítima, né? Como a legítima, para os herdeiros necessários. Essa alteração aqui propõe excluir o cônjuge de herdeiro necessário. Então, vai ficar só os filhos e os ascendentes, né? Filhos, netos, né? Descendentes e ascendentes. O cônjuge, como que ele vai fazer então para receber? Ou vai ter uma disposição, a pessoa casou e ali, pelo regime de bens, ele é meiro, então pode receber, mas não como herdeiro automaticamente. Mas se você quiser beneficiar o seu cônjuge, claro que tem jeito, só não vai ser automático, você vai ter que manifestar a sua vontade. Que jeito? Você pode fazer, por exemplo, um testamento, uma cláusula testamentária ali, beneficiando o seu cônjuge diretamente, ou com um legado, que é um bem específico que você vai deixar para ele, ou um percentual a mais também. Então, não vai ser de forma automática se for aprovado da forma como está aqui. Você vê quantas coisas, quantas informações, atualizações vão repercutir no seu dia a dia e de milhares de famílias. É muito importante. Eu gosto muito do assunto, né? Inclusive, realizei na semana passada o 5º treinamento extrajudicial e foi justamente sobre inventário. E a gente vai ver essa repercussão aqui dessa lei, dessa alteração, quando for, ainda não foi, né? Não está aprovada, no momento de sucessão. Então, é ali que fecha tudo, é ali que vai juntar tudo. Hoje você fala, tanto faz o que decidirem, mas você vai perceber que no momento que você precisar é que vai aplicar. Então, essa notícia que traz, inclusive está lá no site campograndenews.com.br,
traz com essa manchete: novo Código Civil exclui cônjuge da herança e deixa bens para os filhos. É claro, como eu falei, tem condição de mudar isso, mas se passar da forma como está, vai ter que deixar um ato separado manifestando a sua vontade. E aí, o que você achou dessa notícia? Você acha que é mais interessante o cônjuge ficar fora ou participar diretamente como herdeiro necessário? Você pode até comentar nas nossas redes sociais do Cartório Passo a Passo e também no meu. Aproveita e já me segue no Instagram, Alcione Montani, tá bom? Vamos lá, próxima notícia de hoje: renúncia à herança e sua extensão a bens descobertos posteriormente. Essa notícia aqui está lá no site conjur.com.br, na verdade é um artigo, né, do Matias Mena Barreto Monclaro, bem recente, do dia 7 de outubro. Renúncia à herança. As pessoas confundem. Acha que renunciar é semelhante à cessão de direitos, e aqui eu vou te explicar um pouquinho da diferença. Quando você renuncia, essa renúncia é para sempre, tá? O que eu quero dizer para sempre? Naquele caso específico, você não pode mudar de ideia depois. E a renúncia só é permitida por escritura pública ou por termo nos autos do processo judicial. Não adianta falar, ele assinou um contrato, eu reconheci a assinatura. Não vale. Só por escritura pública. E nós, tabeliães, os funcionários do cartório, vão orientar a importância e a repercussão desse ato. Essa notícia, esse artigo traz a seguinte reflexão. Às vezes a pessoa renuncia porque fala, esse bem não me interessa, não quero nada, só vai dar trabalho, fica aí. Só que, como eu disse, a renúncia ela é ampla. Se posteriormente for descoberto um outro patrimônio dessa pessoa que faleceu, quem renunciou não vai poder dizer, não, eu renunciei só aquilo, dessa parte eu quero. Não, renunciou, acabou, é irretratável, tá? Não dá para dizer, eu não sabia. Renunciou, acabou, já está aprendendo aqui no Cartório Passo a Passo, anota no seu caderninho aí, porque é dessa forma. Então, não mudou o entendimento, o Código Civil já é expresso quanto a isso. Se você quer beneficiar alguém com um bem, ou dois, ou uma parte, né, você faz um outro instituto que chama cessão de direitos hereditários. Aí você vai receber primeiro, só que aí tem que pagar tributo, certo? Você vai pagar o ITCMD e também o ITBI na cessão, se for onerosa, ou um novo ITCMD, se for uma cessão gratuita. Gostou? Aprendeu um pouquinho mais? É interessante, né? E quanto mais você aprende, mais você fica antenado, mais orientado, informações que orientam decisões. Você vai tomar sua decisão pautada em conteúdo sério, né? Você fala, eu quero renunciar, eu sei dos riscos e é isso mesmo que eu quero, então pronto. Legal, né? Eu sou encantada com esse ecossistema. E eu espero que você também goste. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou responder as suas perguntas, né? As perguntas dos nossos telespectadores que mandaram para o nosso WhatsApp. E é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês. Eu volto já após o intervalo com muito mais para você, porque você já sabe, cartório e você, tudo a ver. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes.
Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Chegou o momento de responder as suas perguntas. Você que participa do quadro Tabeliante Responde, te explica passo a passo, marcou o meu contato aqui no seu celular, 9960-9904. Então chegou o momento de responder. Vamos lá, sempre uma grande alegria compartilhar os meus conhecimentos com você e ajudar a explicar como é que funciona o direito relacionado aos cartórios. Nossa primeira pergunta de hoje é da Carolina de Cáceres. Ela diz assim: minha mãe faleceu recentemente e deixou uma casa e um carro. Somos 4 irmãos, mas um deles mora fora do país e ainda não mandou os documentos necessários. O advogado sugeriu fazer o inventário extrajudicial, mas não sabemos se é possível sem a presença dele. O cartório pode fazer esse inventário mesmo com um dos herdeiros morando no exterior, desde que ele envie procuração? Olha, Carolina, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas e a resposta é positiva. Sim, é possível de fazer no cartório o inventário extrajudicial, mesmo que um dos herdeiros ou até o cônjuge, meeiro, esteja fora do país. Vai precisar dos documentos dele, sim, documento de identificação, deixar uma procuração para o advogado, enfim. Mas tem situações que ele pode, inclusive, ele mesmo assinar. Se ele deixou uma CNH válida, consegue fazer a emissão do certificado digital, não o gratuito do e-notariado, mas um certificado digital normal, e assim vai assinar de forma eletrônica. E se ele já, antes de sair do Brasil, deixou um certificado pronto do e-notariado, este é gratuito, então também será possível de fazer e concluir tanto a videoconferência e a assinatura da escritura de inventário e partilha, tá? Eu espero ter ajudado e fique tranquila que é possível sim. E não há necessidade de procuração para fins de assinar no lugar dele, só da outorga de poderes para o advogado mesmo, que pode ser particular e não há necessidade de reconhecimento de firma, tá bom? Obrigada pela sua participação. Próxima pergunta de hoje. Meu avô nasceu na Itália e temos a certidão de nascimento dele registrada no cartório brasileiro. Para o processo de cidadania italiana, o cartório precisa emitir uma certidão atualizada ou a antiga tem validade permanente? Quem fez essa pergunta é a Andréia e ela é de Juína. Andréia, muito obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Olha só, sempre que você vai solicitar uma certidão, precisa ser atualizada, ela será atualizada. O que significa isso? O que muda? Você fala, vai só imprimir de novo e bater um carimbo? Não é isso, tá? O que acontece? O funcionário do cartório que tem esse poder, ele vai fazer a verificação no livro, se teve alguma averbação, se tem alguma outra informação para ele atualizar a sua certidão. E só então ele vai emitir a certidão com esse efeito, de atualizada, e ele vai ter um período de validade. No caso das certidões de registro civil das pessoas naturais, a validade é de 90 dias. Para fins de reconhecimento de cidadania, normalmente pede-se a certidão em inteiro teor. Então não é aquela breve relato que só vem os dados, lá nome da mãe, do pai, dos avós. Tudo que tiver relacionado ao registro vai aparecer, tá bom? Espero ter ajudado, muito obrigada pela participação. Um beijo para vocês todos aí de Juína. Próxima pergunta. Tenho uma propriedade rural herdada do meu avô, mas nunca foi feita a escritura definitiva. Recentemente descobrimos que o terreno está em nome de outra pessoa no registro. Gostaria de saber se é possível resolver isso por meio de uso capião extrajudicial e como funciona esse processo no cartório, já que ninguém da família quer entrar na justiça. É o Jonas de Sapezal.
Jonas, obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Olha só, vocês herdaram uma propriedade rural que nunca foi feita a escritura definitiva. Você sabia que isso é muito comum? É muito comum. As pessoas compram e acham que vai gastar, que vai ser caro no cartório, que não é tão necessário assim. Afinal de contas, ele comprou de alguém conhecido, uma pessoa boa, e acaba deixando para depois. Só que não pensa que não houve a aquisição formal da propriedade. E se não há a escritura, se não há o registro, então a pessoa não é dono. E aí fica nessa situação que, no caso, vocês e os demais herdeiros vão ter que regularizar este imóvel para poder desfrutar dele de forma plena. Então, com os elementos que você trouxe aqui, eu posso te dizer que sim, é possível, tá? Vai ter que juntar outras provas, né? Por exemplo, o tempo de aquisição, quanto tempo está exercendo essa posse, mansa, pacífica, se tem um contrato, né? Um título aquisitivo, né? De quando seu avô comprou, como que foi, ele pagou. Porque, vou até te explicar mais uma coisa, olha só. Se seu avô comprou e pagou, tem prova disso, talvez nem seja o caso de usucapião. Pode ser, talvez, o caso de adjudicação compulsória, que pode ser feita também no extrajudicial. Tá? É um procedimento um pouco mais simples, também dá para fazer no extrajudicial. Como que a gente vai saber se é caso de usucapião ou de adjudicação, ou talvez de nenhuma delas, né? Tem que ver os requisitos, se consegue preencher. O primeiro passo é contratar um bom advogado que tenha essa expertise, que entenda de direito notarial e registral e procurar o cartório mais perto da sua casa. No caso da usucapião, tem que ser o cartório do local do imóvel, da cidade do imóvel. A adjudicação não, você é livre para escolher o tabelião que irá lavrar essa ata de adjudicação. E o registro, claro, sempre vai ser no registro de imóveis onde está registrado o imóvel, tá bom? Espero ter ajudado e abrir mais uma porta que talvez você consiga resolver, regularizar o imóvel que era do seu avô com a adjudicação compulsória também. O que mais para hoje? Meu ex-marido e eu nos separamos há 8 anos, mas nunca formalizamos o divórcio. Agora quero vender o imóvel que está em nome dos dois. É possível fazer o divórcio direto no cartório, mesmo depois de tanto tempo? E aproveitar para dividir os bens no mesmo ato? Ela é de Cáceres. Não deixou o nome aqui. Oi, tudo bem? Você de Cáceres, para vocês todos de Cáceres, né? Beijo, obrigada pela participação. Você sabe, a gente conversa aqui no programa Cartório Passo a Passo, acha que todo mundo já sabe, mas você vê que ainda temos muita informação para levar para muito mais pessoas. Mas olha, vou te esclarecer e pacificar isso. Você pode fazer sim no cartório, tá? O divórcio pode ser feito em qualquer cartório de notas. Pode ser onde você morava, onde você mora agora, no mais perto, mais distante. Pode assinar fisicamente ou de forma remota, tá bom? E não importa o prazo. Então, se vocês chegaram a um consenso agora, não, vamos realmente formalizar o nosso divórcio e a partilha dos bens, tá ótimo, né? O que não dá para abrir mão é o consenso. Isso é primordial. Ainda que seja um consenso assim, mais ou menos, não, tudo bem, eu concordo para a gente resolver. Isso é suficiente, não precisa estar cheio de amores, né? Porque se estivesse com amores também já não teria divorciado. Bom, vamos lá. Então, é possível, é o que você precisa saber. Procura um advogado, mesmo em cartório, precisa de advogado. Pode ser um advogado para defender os seus interesses e outro para defender os interesses do seu ex-marido. E pode ser um só advogado para os dois, tá bom? Faz o projeto, o plano de partilha e é rapidinho para finalizar tanto a escritura quanto o registro também, tá bom? Espero ter ajudado e muito obrigada pela participação. Próxima pergunta. Eu emprestei dinheiro para um amigo.
e ele me deu um cheque que acabou voltando. Muito comum isso. Disseram que eu posso protestar esse cheque no cartório. Gostaria de entender como funciona o protesto, quanto tempo demora e se isso realmente obriga a pessoa a pagar. Vamos lá. Sobre protesto de títulos. Primeira coisa, o cartório competente não é qualquer um, tá? Tem um cartório com essa atribuição. Em Cuiabá é o 4º ofício. Só ele tem essa atribuição para fazer o protesto e tudo relacionado a protesto de títulos. Agora, em cidades menores, aqui ela não falou, né? Não falou qual é a cidade, mas nas cidades menores, normalmente essa atribuição está no 2º ofício. Tá junto com outras atribuições de notas, de registro civil das pessoas naturais. Então, é no mesmo cartório. O protesto de cheque é possível sim, né? Você se apresentou, não tem fundos ali para pagar, então você pode protestar. Você vai ter que preencher o formulário, indicação do seu devedor e tende a funcionar, sim, porque o nome da pessoa vai ser inserido no rol de devedores. Isso vai repercutir no Serasa, no SPC, então não é tão interessante. Para alguns casos, até pressupõe assim, que você precisa apresentar esse protesto para uma ação de falência. Não sei qual é a amplitude disso, não, mas para você já saber um pouquinho aqui a mais, que em algumas situações você pode inclusive pedir a falência de uma empresa e precisa obrigatoriamente do protesto com essa finalidade, tá bom? Então procure o cartório da sua cidade, se informe e fique atento com o prazo de prescrição. É isso mesmo, os títulos têm prazo de prescrição, então não sei qual é a data, se já passou, mas fique atento e procure o cartório de protesto da sua cidade. Um abraço. Gostou das informações? Você viu quanta coisa a gente conversou? Uso capião, inventário, divórcio, protesto, tudo isso relacionado ao ecossistema cartorial. E se você ficou com alguma dúvida, aproveite e mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99609904, que no próximo episódio eu respondo. Eu volto já após o intervalo com uma entrevista maravilhosa com meu colega Elias Neto. Até já! Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, chegou o momento mais aguardado, o momento da nossa entrevista especial. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande receber este colega, jornalista, âncora aqui na Rede TV Cidade Verde. Sem mais demoras, vou receber o senhor José Elias Antunes Neto. Que alegria receber o senhor aqui. Tudo bem? Tudo alegria bem? Minha pelo convite, obrigado. Imagina. Pela oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante para a comunidade cuiabana e mato-grossense e no YouTube também para o Brasil.
Ah, isso mesmo, muito obrigada. E o seu também é um sucesso. Obrigado. Vamos compartilhar essa trajetória maravilhosa, linda. Eu vou pedir para... Conheço um pouquinho, dei uma lidinha, mas conta para o pessoal de casa, porque você nunca está normalmente no lado né, de convidado, está sempre aqui como âncora, conduzindo a entrevista. Como é, conta um pouquinho da sua vida, né? Como você chegou até aqui? Você anunciou aí José Elias Antunes Neto, né? Foi. Normalmente esse cara aí não é muito lembrado. Esse é o nome de batismo que está no meu RG, no meu CPF, né? No cartório. No cartório, né? O nome que meu pai levou lá para o cartório, né? Certo. Mas eu sou conhecido por Elias Neto. E tem uma história essa questão do Elias Neto, que eu comecei no rádio em 1979. E, à época, havia, assim, aquela coisa de J. Todo mundo tinha um nome artístico. E aí criaram um nome artístico para o senhor José Elias, o garoto José Elias, né? Que era você? Sim, era eu, né? Lá em 79, eu tinha 18 para 19 anos de idade. Aliás, no dia 1º de outubro, agora, eu completei 46 anos de profissão. Meus parabéns! 46, acertou! Exatamente! Então, aí, naquela coisa, como você vai ser chamado, vai ser chamado, e à época havia uma febre de Jotas nas emissoras de rádio e televisão, tinha J. Marcani, J. Oliveira, J. Gonçalves, J. não sei o quê. Em Goiânia tinha um cara que chamava-se J. Júnior. Aí, como o meu pai, meu pai se chama, né? Faleceu, mas se chama José Elias Antunes Filho. Um colega disse, adota o nome do seu pai, que é J de José, e filho é Júnior, então coloque aí J. Júnior. Então eu passei a ser chamado à época de J. Júnior, de 79 até 83. Em 79 comecei na Rádio Difusora de Cáceres, em 81 vim embora para Cuiabá, trabalhei na Rádio Cultura como J. Júnior, entrei para a Rádio Vila Real. Aí o professor Pedro Pito, nós íamos lançar o Jornal da Manhã da Vila Real. Aí o professor Pedro disse, o J. Júnior para jornalismo não fica legal. Qual o seu nome completo? José Elias Antunes Neto. Ele falou, que tal a gente colocar aí Elias Neto? Pronto, ficou Elias Neto. O J. Júnior virou passado, e desde 83 eu adotei o meu nome mesmo, José Elias Antunes Neto. Eu editei, né, Elias Neto. É isso aí. Consagrado, né? Todo mundo fala, vou entrevistar o Elias Neto. Nossa! Trajetória linda. E como foi a sua trajetória no rádio, para a TV, mudar um pouquinho a forma de apresentação? Eu comecei no rádio em 79, mas eu já sonhava com a televisão. Porém, o rádio foi sonhado por mim com 5 anos de idade. Nossa! Meus pais faleceram e eu não tive a oportunidade de dizer isso a eles. Infelizmente, nós não temos muito diálogo, alguns diálogos com os pais, né? Porque os meus pais ouviam rádio, na nossa casa não existia energia elétrica, meus pais ouviam o rádio a partir de 7 horas da noite, quando acabava a luz do sol. Aí o rádio a pilha. Ficavam ao pé do rádio. E eu ia ao lado deles ouvir rádio também. E o que ocorria? Eu ficava encantado com a forma como as pessoas apresentavam os programas e principalmente como se realizavam as notícias. Então, naquela época eu já pensava, poxa, eu quero trabalhar aí, entendeu? Desculpe. Imagina. E pronto, assim ocorreu. Pensei em ir para o rádio, mas aí com 14 anos eu vi televisão pela primeira vez e me encantei com a televisão, falei, vou para a TV. Mas em 78 entrou a rádio de Cáceres, né, difusora, e eu fui lá e pedi emprego e fiquei. Olha só. Aí do rádio fiz um trampolim para a TV em 82. E você já se viu assim um comunicador nato ou você foi trabalhando isso ao longo do tempo? Eu, além de me sentir nato, eu trabalhei ao longo do tempo, né? Foi aprimorando. Fui aprimorando. Eu nunca pensei em exercer essa atividade que eu exerço aqui, sabia? Quer dizer, começou a surgir
há alguns anos, né? Assim, Sim. bem pouco. É diferente de você que aos 5 anos já se viu comunicador. Eu falo que para ler algum folheto na igreja eu tremia, passava a vez, né? Não Mas tinha... eu também tremia. Eu, quando era novo, meu primeiro discurso eu tinha 13 anos de idade. Tremi muito, né? Mas eu fiz. É isso. Depois, eu passei a praticar na igreja, inclusive. Eu ia ler, fazer as leituras na igreja. E isso foi me elaborando, me lapidando, né? Depois eu tive a oportunidade de ser levado por um padre para o teatro. E por alguns anos eu fiz teatro, subi ao palco e tudo isso. Mas quando eu fiz o teste na rádio, o meu teste foi difícil pra caramba. Eu não conseguia falar, porque era um outro momento. Eu estava dentro de um estúdio de uma emissora de rádio recém-inaugurada, e ela foi assim, projetada para ser rádio. Então tinha cheiro de novo. Nossa. Né? E eu me assustei muito. E as notícias à época eram do Shah Reza Pahlavi, do primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, de Golda Meir, de Reagan, presidente americano, João Batista Figueiredo, nomes que eu não tinha costume de falar. Né? Então foi difícil, foi muito ruim meu teste, mas eles adoraram. E aí eu fiquei ensaiando lá 2 meses e aí eu entrei. Que maravilha! Gente, quanta história, né? Assim, trajetória. E eu fiquei sabendo que você já foi marceneiro também, é isso? Eu sou marceneiro, né? Você é marceneiro? Eu sou marceneiro, né? Que legal. A oficina que era do meu pai está comigo, né? É uma oficina super antiga. Então, antes dele morrer, ele falou, leva essa oficina, e eu trouxe ela para a Chapada dos Guimarães. De vez em quando eu faço alguma coisa por lá, né? E você faz só para você e família, ou você pega encomenda? Só para minha casa. Lazer, um hobby gostoso. Hobby, é um passatempo, um hobby muito gratificante. Mas Imagina. eu trabalhei 10 anos com meu pai na oficina de marcenaria, de 9 aos 19 anos. Saí de lá para ir para o rádio. Tanto que meu pai não gostou muito da ideia de eu ir embora para o rádio. Porque eu era um ajudante, exímio ajudante, né? Ótimo. Comprometido, né? Eu era o filho, né? E às vezes também pode achar que não vê futuro, né? Aquela época o rádio era uma coisa muito nova, tão nova, que as pessoas perguntavam, nova na minha cidade, né? Então, as pessoas achavam que o rádio era uma coisa grande, mas lá no Rio, São Paulo, no máximo Cuiabá. Então, algumas pessoas perguntavam, como você recebe para falar na rádio? Chegou ao ponto de um colega, isso ainda foi em São Paulo, ele passou a tarde fazendo o programa dele, aí ele parou num bar da esquina, na hora que terminou, uma senhora chegou e perguntou para ele, você fica o dia todo falando na rádio, que hora que você trabalha? Pois é. Triste, né? É triste. Era triste, né? Depois que as pessoas foram entender, a gente tinha que explicar. Sabe aquela hora que você ouve os comerciais? Aquelas pessoas, aquelas empresas pagam. Desses pagamentos saem os nossos salários. Entendeu? É uma profissão. Mas era tão assim, tão nova, que algumas pessoas foram até a minha casa. Me lembro de uma senhora que era muito amiga do meu pai, foi lá e falou, o que é isso? O que seu filho está fazendo? Isso aí não dá camisa para ninguém, coisa e tal. Não fiquei rico até hoje, né? Mas também a vida... Viveu o seu sonho, né? Construiu sua carreira. Construí minha carreira. Muito bom. E me assegurei. Claro, que bom, que bom. Elias, você comentou que você já se considera um comunicador nato e que foi aperfeiçoando com o passar do tempo. Você tem alguma técnica especial para isso? Hoje, inclusive, eu sou professor de oratória e comunicação assertiva, né? Inicialmente, não existia uma técnica. Era uma coisa que eu comecei falando, fui falando. Depois eu fui perceber que eu tinha que corrigir muitos detalhes, como, por exemplo, educar a respiração, educar o tom de voz, né? Trabalhar com pausa, entonação, interpretar textos, buscar textos diferentes para serem ditos, trabalhar, por exemplo, com declamações. É muito bom declamar textos bons. Né? Declame um texto que seja assim, duro,
que a pessoa sinta quase que, sinta aquela energia, às vezes até meio negativa, e depois declame um texto que seja assim, aquele poema, sabe, que fale ao coração e tudo isso. Aí depois você vai lá e encontra o meio termo para encontrar essa comunicação que eu estou tendo agora. Você vê? Com maestria, né, gente? Exatamente. Então você não vai nem tanto ao céu, nem tanto à terra, você fica num tempero da comunicação, né? Num meio termo importante. Né? Ótimo. E aí você desenvolveu um método, Elias? É um método que é meu, que é quando eu pego todas as experiências que eu tive em estúdio, em reportagens, como mestre de cerimônia, né? Aliás, eu fui, na época do teatro, lá com 16, 17, 18 anos, eu já era também mestre de cerimônia. Várias atividades. Várias atividades. Eu anunciava em quermesse, tinha festa de debutantes, festa não sei do que, me chamavam para ir lá fazer, né? E eu já estava, acho que ali no laboratório. Essa época eu fazia, eu chegava e metia o vozeirão lá e pronto, e fazia. Né? Não tinha técnica nenhuma, mas as pessoas gostavam, para aquela época era interessante, né? E todas essas experiências, na minha passagem pela graduação em jornalismo, eu sou graduado em jornalismo, aí eu sou especializado em didática do ensino superior. Legal. Porque eu já dei aula em universidade, né? E sou mestre em estudos de cultura contemporânea, né? Nossa. A linha de pesquisa é mediações e comunicação. Então tem tudo a ver comigo, e agora eu estou doutorando nessa mesma área. Não está fácil, está bem difícil. Tá? Eu imagino. Mas a gente tenta, né? Juntando tudo isso, eu faço uma mescla do conhecimento e levo para a comunicação. Porque, na verdade, como agora há pouco eu estava aí tendo uma aula sobre cultura, na verdade tudo é cultura, tudo é comunicação, né? A sua roupa é uma comunicação, o seu óculos comunica um pouco sobre você, o seu brinco também comunica a pessoa centrada, né? Não exagera muito, poderia estar com um brinco vermelho e preto, não, mas você quer ser uma pessoa discreta, né? Isto é comunicação. Gente, hoje eu estou um pouco acima, né? Hoje eu exagerei nos meus brincos aqui. Que bom que você gostou. Elias, vou te fazer uma pergunta. Você criou esse método de comunicação e você sabia que você pode registrar ele no cartório? Sim, até porque estamos diante de uma pessoa que pode registrar, né? Sim, eu não tenho essa atribuição, mas tem o registro de títulos e documentos. Sim. Que você pode ir lá e registrar. Com isso você, é sério isso, para conservação e para conhecimento de terceiros. Então, se alguém chegar com o seu método e falar, não, opa, esse método é meu. Mas se você não registrou em nenhum lugar, você vai ter dificuldade para provar isso. Sim. Né? Então, você chegou a registrar? Ainda não. Você me deu uma boa ideia. Isso. Deu uma boa ideia. Aliás, eu conheço casos de, por exemplo, banda musical que ele tinha um nome e precisou mudar o nome porque, de repente, chegou alguém, criou uma outra banda muito tempo depois e foi lá e registrou. Mas dessa pessoa, a banda anterior não era registrada e foi necessária a mudança do nome, né? Exato. Perdeu, né? É como aquele... É o mesmo caso de registro de patentes? Patentes, marcas. Por aí também é a mesma coisa? Sim, também. Talvez você possa registrar... No INPI é para marcas e patentes, então por isso eu sugiro pelo menos o registro de títulos e documentos. Aqui em Cuiabá tem essa atribuição no primeiro ofício, eu não tenho essa atribuição, né, mas fica a sugestão e você pode documentar isso, vai sair ali, se você perder essa documentação, essa estrutura, você pode pedir uma certidão que vai sair toda como original. É bem mais fácil, né? Provavelmente a gente não precisa nem ir ter sempre o físico, porque está tudo online, está tudo ali digital, né?
Sim. É muito simples para você acessar o digital, né? Muito. E a qualquer momento, você, ou vamos supor, daqui a 100 anos, algum descendente da sua família quer uma cópia, vai ser uma certidão atualizada do seu documento, do seu projeto ali, do seu método de ensino da oratória, que eu já tenho interesse, porque eu estou aqui do jeito que Deus preparou, mas eu acho que tem que aprender muita coisa. Mas você tem um grande potencial. Amém. O potencial tem que ser lapidado, tem que ser trabalhado, né? Sem dúvida. Tenho certeza. Essa questão da respiração que você mencionou, eu sinto às vezes uma falta do fôlego no momento inadequado. Assim. E agora, cadê? Sai um barulho estranho aqui. Há poucos dias eu assisti a um show de um pessoal lá de um outro estado, e de Mato Grosso do Sul. É um coro lírico. E eu fiquei muito impressionado com a capacidade respiratória do cantor, da cantora lírica. Você não percebe que ela está administrando a respiração. Entretanto, ela ele tanto administra essa respiração, que eles conseguem fazer aquelas jornadas assim na voz, né? Começam aqui, vai subindo, vai subindo, vai subindo e segue vai, se fala, já vai acabar, nada, continua, aí sai de tom, aí sai não, de tom não, aí muda de tom, vai lá embaixo e tal, é uma coisa fantástica. É incrível. Eu acho que eu não aguento nem um minuto, mas enfim. Olha, eu tenho um recado para você aí de casa, vocês viram quantas profissões o Elias desenvolveu ao longo da trajetória dele? Eu estou chamando a atenção para isso porque eu vejo muitos jovens, Elias, que falam, eu quero fazer isso. Não, então tem outra função, então não quero. Só vou fazer o que eu quero. A gente faz, eu digo assim, até para minha filha, a gente faz o que precisa ser feito, né? Enquanto o ideal não chega, vai aprendendo. E a gente sempre aprende alguma coisa que vai somando, né? Então fica esse recado para você aí de casa, aprender com Elias. E eu sei que além de tudo isso aqui que ele falou, ele tem mais uma profissão. Faixa preta em karatê? Sou faixa preta. Você dá aula também disso, de karatê? Eu dou aula, mas não assim, de uma forma direta. Sempre que preciso, eu dou aula. De vez em quando, há pouco tempo, eu estive, inclusive, numa escola, uma escola pública, onde tem aula de karatê. Fui lá dar aula e levar um pouco do meu exemplo também, né? Não é só o cara da televisão, mas tem o cara do karatê. Eu pratico karatê já faz 49 anos. Que legal. Eu comecei em 1977, também na minha cidade, na cidade de Cáceres. Inicialmente fui para o karatê. Bom, eu gostava de jogar futsal, mas eu era um perna de pau terrível no futsal. Tem que reconhecer quando não é bom, né? Péssimo. E o jogador que é ruim, tinha raça, jogava com muita raça, mas eu era ruim, eu não tinha técnica, então eu machucava muitos colegas, essa coisa toda, né? Então era difícil para eu jogar, então para facilitar, muitas vezes eu era o dono da bola, né? Dono mesmo da bola física. Se não jogar do meu jeito, eu levo embora. A bola, né? Pronto. Aí um colega me chamou, eu admirava o karatê, mas eu não tinha oportunidade, né? Me chamou, eu tinha 16 para 17 anos, falou, nós estamos formando uma equipe aí, e nós achamos que seria interessante convidá-lo, porque a gente percebe que você não é um cara muito tranquilo, a cidade não tem histórico de que você já tenha envolvido em nenhum problema, né? E são pessoas assim que nós queremos convidar. Você quer praticar karatê? Na hora eu falei, claro que eu quero, né? Eu sabia que minha mãe não gostaria, né? Aí eu cheguei, né? E normalmente eu sempre seguia as orientações dos meus pais, em especial da minha mãe. Minha mãe era sábia, né? Que também era minha confidente. Ela morreu sendo minha confidente. Que bom. Aí eu disse, cheguei em casa, a minha mãe falou, o que você quer? Você vai lutar? Eu falei, vou.
Ah, por que você quer? Não, eu quero porque eu estava pensando só em me defender, né? Eu quero para me defender. Ela falou, tudo bem, você já decidiu, né? Só não quero que você venha aí com a boca toda quebrada. Eu falei, fica tranquila, mãe. Tá? Aí eu descobri que não é nada disso. Você começa a arte, é uma arte marcial que você começa e você não se machuca. Você machuca menos, já, eu acredito, que do próprio futebol. Você vai numa bola dividida, Sim, quebra a perna. Né? E o karatê não, é uma técnica que vai evoluindo. Né? Eu sou faixa preta, 3º Dan. Dan que é isso? Significa grau. Eu sou 3 graus acima da preta. Nossa. Aí estou me preparando para fazer o quarto grau. Eu seria 8º grau, 8º Dan. Mas eu fiquei 27 anos sem interesse em fazer exame para passar depois da preta. Mas tudo bem. Eu tenho um defeito. Eu começo e paro. Eu adoro artes marciais. Sim. Eu assisto aos filmes de Kung Fu, Karatê. Então, fico ali energizada. Falo, quero fazer acontecer, só que eu começo e depois eu acabo priorizando o trabalho e acabo deixando. Então, é muito gratificante assim, ouvir uma trajetória que você começou e tantos anos dedicado ao esporte. Muito legal. Tenha um objetivo. Se você não quer ir para campeonato, mas pensa que você precisa mudar de faixa. Se graduar, como se fosse numa universidade. Entrou faixa branca, eu quero ser faixa amarela. Daí a 3 meses nós teremos o exame. Então eu vou treinar uma hora por dia, de 6 às 7 da manhã, para ser faixa amarela. Aí você vai lá, faz o exame, vira faixa amarela. Aí vem faixa vermelha, idem. Aí mais 3 meses. Depois já passa para 6 meses. Você vai para a faixa laranja. Aí você treina mais 6 meses para ser verde, mais 6 meses para ser roxa, mais 1 ano para ser marrom. Nossa. E mais 2 anos para ser preta. Né? Dura em torno de 4 anos. Com esse objetivo, você vai continuar treinando sempre. E até chegar a preta. Agora, o perigo é que às vezes as pessoas chegam na faixa preta e pensam que já se formaram. E para. Na arte marcial você não se forma. Você é um eterno aprendiz. Que legal, muito bom. Elias, deixa eu aproveitar aqui, você sabe o nosso programa Cartório Passo a Passo, e eu queria saber, assim, no seu período como comunicador, como você via o cartório? Porque eu percebo que algumas pessoas têm uma visão equivocada sobre cartório, até por isso surgiu a ideia desse programa. E você, como comunicador, dando notícias ali, diariamente, qual a visão que você tem ou que você tinha de cartório? Sim, eu utilizo cartório, utilizei várias vezes quando nasceram meus filhos, né? 3 filhos. Legal, parabéns. Vai ao cartório para fazer o registro e aí numa outra energia, numa energia assim, muito interessante. E às vezes em momentos que num contrato, por exemplo, na compra de um veículo, na compra de um imóvel, a gente vai para o cartório para resolver as questões. Eu vejo que o cartório evoluiu muito, inclusive na questão comunicacional, porque eu sentia, no passado, não muito distante, que você estava montando um processo lá, está fazendo uma compra, uma transferência, e às vezes a gente é necessário trazer isso. O cartório apresenta uma lista de documentos, dá um norte. Aí, de repente, agora tem que trazer isso. Dava picadinho. Exatamente. Agora, eu percebo que isso está mudando, né? A gente se organiza no sentido de pedir tudo de uma vez. Né? Às vezes o cliente acaba entregando picadinho, mas ele tem a oportunidade de já reunir todos os documentos e entregar de uma vez. Porque a impressão que eu tenho que houve uma evolução, o cartório foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Até a própria forma de atendimento no balcão é diferente. Elias, quando você soube de um programa de TV para conversar sobre assuntos relacionados aos cartórios, o que você pensou? Falou, não vai dar em nada, esse programa não vai virar nada, não tem assunto, não tem... Passou alguma coisa pela sua cabeça? Passou sim, e eu acreditei muito que seria possível
ser um programa de sucesso. Que legal. Porque quando você vai a um cartório, aí você percebe que são tantas coisas a serem realizadas, tanto trabalho e tantas informações que precisam ser repassadas para o público, como eu disse agora há pouco, né? Então, eu já tinha certeza disso. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar você. E ali, quando eu entrevistei você, eu me lembro que eu tinha um leque de perguntas. E quando começamos a conversar, as perguntas se duplicaram, porque eu percebi que as minhas dúvidas ainda eram maiores. Então, a ideia de um programa, sem dúvida nenhuma, foi uma ideia extremamente acertada. Parabéns. Obrigada, que bom. É gostoso perceber que está sendo útil, né? A intenção é levar informação para a população, porque eu comecei a perceber no balcão do cartório essa dificuldade das pessoas e até de profissionais do direito. Sim. Né? Então aí surgiu essa ideia. E aí eu estou aqui engatinhando como comunicadora, alguns dão incentivo, falam, não, você está indo bem, né? Eu sei que tem bastante coisa para evoluir e gostaria de aprender contigo, inclusive. Legal. Elias. Nesse programa não há necessidade de se apresentar tanto como uma jornalista, né? Não, é uma comunicadora, uma pessoa que está comunicando exatamente a sua área. Você tem algum recado para o pessoal de cartório? Você teve alguma situação assim desagradável com o cartório? Não, nunca tive. Nunca teve? Eu sempre fui muito bem atendido nos cartórios. Sempre tive essa facilidade. Não sei se é porque eu sou um cara muito conhecido, né? Mas eu nunca tive problema, não. Ótimo, gente. Vou colher o depoimento só dele aqui, falando bem de cartório. Elias, nosso tempo está terminando aqui. Você quer deixar uma mensagem final? A mensagem que eu deixo é que as pessoas tenham muita compreensão com os outros, né? E que, se necessário for ir ao cartório, que vá com tranquilidade, porque lá vocês vão encontrar pessoas dessa natureza que estão interessadas em levar para você a melhor informação. E não se esqueça de acompanhar vou fazer aqui. Boa Noite, Elias Neto, agora em novo horário, de 18 às 19 horas e de segunda a sexta-feira. Ganhamos mais um dia aqui na TV Cidade Verde, tá? Que maravilha, é isso mesmo, mais um dia de conteúdo relevante. Parabéns, Elias. Obrigado. Olha, muito obrigada por estar aqui comigo, compartilhar um pouco da sua trajetória que eu não conhecia e fiquei mais entusiasmada ainda em estreitar esse diálogo, conhecer sobre a sua atividade, a sua trajetória muito relevante e acredito que vai ajudar muito o pessoal de casa também a se inspirar e pagar o preço, né? Se dedicar para poder chegar aqui, ocupar um cargo como o seu. Meus parabéns. Obrigado. Obrigada. Gente, o programa Cartório Passo a Passo está ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Já anota aí, novo horário. Todo domingo seu encontro é comigo, às 16 horas, horário de Mato Grosso, aqui na Rede TV Cidade Verde. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.